Oi, Elinice, tudo bem? Olá, Ana, tudo bem? É um prazer estar aqui, estar falando com você. Um prazer, Elinice. Muito obrigada desde já, por ter aceito este convite para falar sobre um tema importante. É um tema que muitas vezes os psicólogos não prestamos muita atenção. Então, mas antes de abordar o tema, eu gostaria que você se apresentasse, quem é você, o que faz, enfim, para que as pessoas também conheçam a você e seu trabalho, tá certo? Tudo Pode, bem. pode começar. Ok, então eu sou Lenise, né? Sou psicóloga, me formei em 2008, né? Desde 2008 que eu estou na área, né? Trabalho com organizacional e também com a psicologia clínica. Trabalho em uma empresa de vigilância, faço avaliação, já fiz papo de arma, que eu era credenciada na Polícia Federal, mas hoje não sou mais. Mas trabalho nessa empresa de segurança privada e também trabalho aqui na clínica BML, né, da saúde integrada. É psicologia aqui em Maceió. Então, eu tenho esses dois trabalhos. Também já trabalhei em Bom Conselho, que eu sou de lá, do interior de Pernambuco, onde eu tenho muito carinho da cidade. Trabalhei lá no Centro de Educação Inclusiva, que foi onde uma escola grande para mim. E é É, um prazer estar aqui. Você sabe que eu sou admiradora do seu trabalho, já fui sua paciente, né? Sempre recorro quando necessário, porque eu acredito que o psicólogo também precisa pedir ajuda. Então, em alguns momentos, a gente precisa segurar na mão de alguém para poder seguir com os nossos pacientes. isso aí, muito importante. Pois bem, justamente esse é o tema que eu gostaria eh, platicar com você, falar com você, né? Porque é muito importante passar pela experiência de este trabalho que nós oferecemos para ajudar a nossos pacientes, né? E em essa dinâmica existem muitas travas, às vezes, para que os psicólogos tenham altos faturamentos. Você sabe que o faturamento de um psicólogo, pela própria experiência, vai depender do número de pacientes, sempre que você não tenha um trabalho fixo. Neste caso, vamos a contextualizar a situação no trabalho da terapia individual. Então, é, como você acha aquilo que o que você pensa, coloca aí o que você quiser, com respeito aos empecilhos que podem ter os psicoterapeutas a nível de temas pessoais que podem atrapalhar a consulta individual. Como é? Alguma vez você se deparou com isso? Ou observou em outros companheiros, colegas? Tem alguma coisa a dizer? Primeiro, eu queria contextualizar a questão de psicologia, tem um estigma, né? Psicologia não dá dinheiro. Quando a gente faz psicologia, já diz assim, vai ser psicólogo? Tu vai morrer de fome. Assim, É, não vai ganhar dinheiro com isso. Principalmente aqui no Nordeste, ainda assim, infelizmente, né, ainda tem muito esse olhar. Mas sim. hoje em dia já está melhorando muito. Hoje em dia já se sabe que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física, né? A gente deve ir para um médico cuidar do estômago, como deve cuidar das nossas emoções. É tão importante quanto. E até se você cuidar das emoções, pode evitar vários tipos de doenças que podem vir no futuro. A gente sabe disso. Com Hoje em dia, certeza. a saúde Mas, assim, o que é que eu vejo? Eu vejo na minha prática, né, que alguns clientes chegam para a gente, alguns pacientes, com algumas questões que nós, psicólogos, também não resolvemos na nossa vida. E aí eles vêm para a gente com aquela problemática, né, e vai bater exatamente com aquela ferida que muitas vezes está aberta na gente também. E Uhum. aí, o que acontece, né? E muitas vezes a gente começa com o cliente, fica todo entusiasmado, vê que ele está caminhando direitinho e depois tem os entraves, você vê que não anda mais. E aí você percebe nitidamente que começa a haver uma desmotivação, tanto do paciente como também do próprio terapeuta, porque ele vê que não avança mais. E você começa a olhar, vai para uma técnica, vai para uma abordagem, vai para outra, e você vê que o paciente não anda. E aí, o que é que fazer nesse momento? Aí é nessa hora que você tem que olhar para você, para a sua postura, para os seus métodos, para as suas técnicas que você está aplicando, e muitas vezes você já usou todos os recursos que você tinha,
e não obteve mais resultado. Até que tinha, mas chega um ponto que estanca, não funciona mais. Aí é nesse momento onde a gente tem que procurar ajuda, né? Do É, mesmo jeito que a gente vai procurar um especialista, né? Quando a gente está com uma dor no estômago, um problema, vamos dizer, no fígado, no rim, não sei o quê, você tem que procurar alguém que entenda naquela área. E aí você vai procurar um profissional, um psicólogo, né? Que trabalhe com abordagem que tenha exatamente a ver e seja especialista naquele assunto. E efetiva. provavelmente, nesse momento, você vai encontrar uma luz, porque às vezes a gente está dentro do processo junto com o cliente e a gente acaba entrando naquele processo e a gente não consegue olhar, né, dar passos. E aí essa pessoa vai te trazer um novo olhar, vai te mostrar um novo caminho e aí a coisa flui. Ou muitas vezes também a gente vê que aquele assunto eu posso não ter um domínio total e até encaminhar para outro paciente, para outro colega, para outro terapeuta e está tudo certo. Eu acho que a gente tem que ter humildade, né, de saber até onde eu dou conta. Se eu não dou conta, eu vou procurar ajuda. Se eu vejo que mesmo assim eu não estou conseguindo ter êxito com aquele paciente, eu tenho que ter humildade de fazer um encaminhamento para alguém que realmente, né, trabalhe aquele tema e que realmente tenha sucesso, né, que estudou para isso, porque é muito comum isso acontecer na nossa prática. Quanto a mim, eu não tenho problema nenhum. Alguns problemas, quando vem para mim, quando eu vejo que eu não tenho um domínio, eu faço um encaminhamento, sim, para um colega, né? Eu digo, olha, você vai procurar fulano de tal, ele trabalha com esse assunto, e provavelmente você vai ter um bom resultado. E a minha parte, eu agradeço pelo tempo que ficou comigo, mas aí a gente tem que ter humildade também de, muitas vezes, fazer um novo encaminhamento. É interessante, porque o paciente também percebe que não está adiantando, que não está avançando no processo, né? E aí a pergunta e a questão é que tão limpos, às vezes, nós estamos para encarar uma realidade de nossos pacientes. Porque, como você falava, às vezes nós observamos que nós também estamos de alguma maneira, o paciente está fazendo um reflexo, um espelho em nós, né? E se nós não sabemos resolver aquilo, vai ser muito mais difícil ter objetividade e observação na distância para poder ajudar ao paciente. E o que você fala está certíssimo, concordo totalmente. Se você chegou a um limite que você precisa de alguma maneira encaminhar, porque você não já fez de tudo e não deu resultado, beleza, você encaminha algum especialista, alguém que esteja mais na área, mais aprofundado na área, que possa ter mais ferramentas. Mas o que eu acho interessante, Lenice, é assim, são duas coisas. A primeira é que muitas vezes, quando o psicólogo não resolveu os temas, sim, não trabalhou, não fez terapia, porque eu acho que em faculdade nenhuma exigem um trabalho pessoal do psicólogo, que, ao meu ver, teria que acontecer. Eu já fiz múltiplas formações e em cada uma delas eu fiz terapia. Eu passei pelo processo. Por quê? Porque quanto mais limpo está o psicólogo, melhor é a perspectiva e as ferramentas de ajuda chegam com maior claridade para ajudar o paciente. A primeira coisa. E a segunda, que muitas vezes o psicólogo acha que é o salvador do paciente. E aí faz de tudo para salvar. E não é assim. Porque você, por exemplo, no meu caso, eu trabalho um método que se chama o método integrativo de impacto para a transformação. Uhum. Por que é integrativo? Porque eu trabalho com diferentes enfoques, você sabe disso. E além disso, eu acho que eu coloco muito claro na frente do paciente que meu trabalho é um 30%, mas o 70% é dele. E se ele não quer trabalhar, tudo bem. Mas se ele quer, eu topo. Uhum. Sempre tendo a consciência que ele é responsável de seu processo, né? A gente pode fazer todo o melhor, mas se o paciente não coloca na prática, você não pode salvar a ele. Verdade. Existe, existe a possibilidade de honrar o destino do paciente.
porque às vezes as pessoas precisam passar por situações constrangedoras, difíceis, para crescer, ou para se tocar, ou para tocar a vida, como falam muito vocês, não? Tocar a vida. E eu gosto muito disso, porque justamente é um momento que chega o estralo de dizer: espera aí, eu já não posso mais, eu preciso de ajuda, eu quero mudar isso, porque já isso, até o Aham. que eu fiz Ela, até hoje, não deu resultado, então tenho que fazer alguma coisa diferente, né? E eu acho que aí também acontece a mudança do paciente, de duas ah, partes, tanto do psicólogo, quão limpo se encontre, e do paciente, quão comprometido esteja com o processo de realmente querer. Porque muitos... o processo de engajamento, né, Ana? Porque É, quando você entra, né, no processo terapêutico, a primeira coisa que a gente faz, a gente vai ver, né, qual a demanda que o paciente traz, e aí a gente vai traçar meta com ele, o que é que ele está buscando, o que é que ele quer de melhora para a vida dele. Porque não sim, é o que nós queremos, e sim o que ele quer, como você também falou. Mas aí é, até que ponto ele está disposto, né, a se engajar nesse processo para haver essa mudança. Eu sempre digo também, eu já vi alguns colegas dizendo, fulano ficou bom por mim, por isso. Na verdade, não é a gente, né? Se o seu paciente, eu digo assim, o melhor terapeuta do mundo, se o paciente não se entregar, né? Não aderir, não fizer o processo, não tem como, a gente sozinho não anda. não Eu anda. sempre digo, a gente dá as mãos, os dois, né? E caminha junto. Uhum. E assim, eu vejo também, Elinice, uma coisa assim, um pouco delicada por parte de nós, né? Delicada em que sentido? Para mim, em todo esse processo, a necessidade que o psicólogo também precisa resolver seus temas, porque não somos deuses. Todos nascemos E, dentro de uma família e nessa família existe conflito, não tem como não existir, porque não somos seres perfeitos. Então, todas essas circunstâncias geram alguns conflitos em nós e é uhum, importante resolver. Eu tenho como falo, um jeito de pensar que o paciente só chega até onde o psicólogo chegou a resolver. E isso, e, para mim, é uma medida, porque eu tenho pouquíssimas desistências. São contadas as desistências de meus pacientes. Por quê? Porque, assim, eu sinto, não porque eu seja uma deusa nem nada por el estilo, não, não. Não estou falando assim. Humildemente eu falo porque eu paguei muito em terapia, para mim, né? uhum, E eu acho que isso também tem seus frutos. E sim, isso faz parte de a integridade e a honestidade do psicólogo quando se coloca diante do paciente. A sim. necessidade de se trabalhar para chegar mais longe em limpeza, em sanidade, em todo esse aspecto, para que teu paciente também possa fazer esse salto quântico que precisa na vida dele, né? Então, é isso. Não sei você que acha disso, se você concorda ou não concorda. Sim, com você. Eu acho que a gente dá o passo exatamente, tanto quanto, né, o nosso paciente vem para a gente. Então, esse avanço tem que ser mútuo. Se você, em alguns momentos, você também está com muita dificuldade, provavelmente o nosso paciente vai perceber isso. Porque, querendo ou não, eu acho que uma relação terapêutica é uma dança, né? É, Onde os dois têm que ter uma sintonia. E se um dos dois não está nessa sintonia, eles não vão conseguir dançar essa valsa. Então, é preciso haver uma sintonia. Quando você fala dessa limpeza, a gente precisa trabalhar nossos conteúdos, nossos conflitos internos. Nós temos dentro da gente pais e mães, né, internalizados. Nós temos uma herança genética, né, nós temos nossa ancestralidade. Então, tudo isso está com a gente. Uma história de vida que nos carrega e que nos leva para a vida. Então, quando a gente entra com o paciente, ele também traz a história dele. E muitas vezes, né, a gente vai se deparar com essa realidade. E muitas vezes também aquilo não é fácil para a gente. Mas é preciso você se trabalhar. O autoconhecimento é a melhor coisa, porque a partir do momento que você conhece as suas feridas, as suas dores, que você já tratou, você só tem as cicatrizes, mas que elas não estão doendo mais em você, você consegue evoluir com o paciente.
Mas se você ainda está ferindo, dois feridos não vai poder, né, caminhar, porque alguém tem que curar a ferida do outro. É, e é assim, Elinice, eu acho também uma coisa assim super legal em este conhecimento terapeuta-paciente, né? Que às vezes quando existe essa trava é porque o paciente está mostrando aquilo, serve o paciente está ajudando a você a se tocar em aquele autoconhecimento que você precisa evoluir, que você precisa tocar na vida de você, né? E eu acho que os pacientes nos trazem muita informação para nosso próprio crescimento e nosso próprio expertise, por assim dizer, né? Então, não Eu sei digo assim, se você já se topou com isso na vida, sei lá. eu tenho uma coisa comigo, que eu digo assim, o nosso laboratório começa em casa, né? É, Então, eu acho que começa exatamente aí. Se a gente observar em casa, tem vários sinais que as pessoas que estão próximas da gente, seja funcionário, seja pai, mãe, marido, quem está junto, os amigos, eles vão nos dando alguns sinais. E se a gente percebe, né, é exatamente o que a gente precisa melhorar, o que está bom, o que a gente precisa ver. Então, se a gente tiver essa abertura, se tiver essa limpeza, você vai conseguir perceber e você vai começar a se perceber também naquele momento e também perceber o outro. Porque se eu estou emaranhado, fica difícil enxergar o que está acontecendo. Então, é uhum. preciso essa limpeza, como você também falou, na alma, para poder você enxergar e fazer o outro progredir também, junto com você. Também eu já escutei, já ouvi, por exemplo, vamos supor, a experiência mal resolvida do terapeuta atrapalha a solução do paciente. Como assim? Vou me explicar. Sim? Vamos supor, eu me separei, eu tenho um divórcio, né? Onde eu fui. Ninguém é vítima, mas vamos supor, eu sou vítima dessa realidade. Aí eu percebi que meu ex-marido, o meu primeiro marido, era uma pessoa abusadora, controladora e tal. Então, se eu não tenho resolvido esse tema e chega para mim um tema de uma pessoa fragilizada no meio de um divórcio, o que vai acontecer? Eu me vou aliar à vítima. Eu vou dizer, não, não permita isso de jeito nenhum. Não, ele tem que pagar por aquilo. Então, eu compro, como terapeuta, compro uma briga mal resolvida em mim através de meu paciente. E coloco minha vingança em, no parceiro da minha paciente, se no caso seja mulher, né? Então, às vezes, esses temas mal resolvidos também atrapalham em esse sentido, que você deixou de ser objetivo, deixou de ser neutral, deixou de ser um apoio. Então, começa a competir, a aliar-se com a paciente para brigar com o marido, né? É uma coisa, uma realidade bem complexa que acontece em várias áreas, não só em esta. Por exemplo, na área do direito, se as pessoas não resolverem os temas de injustiça, eles vão pegar as brigas de seus clientes para se vingar através deles daquilo que não resolveram. Nos Uhum. professores, os professores às vezes podem pegar ou ter dificuldade com os alunos em situações que eles não resolveram com seus pais. E assim vai, Sim, né? sim. Então, A história vai se repetindo, né? Se a você não história resolveu, o e universo vai trazer para você as situações que é dando novas oportunidades para você resolver o conflito. Porque então, a vida tem essa sabedoria, né? De nos mostrar exatamente aquilo que a gente precisa ser curado. Toda vez você que você acredita em este lema, desculpa a interrupção, que nós sim, atraímos aquilo que precisamos resolver? sim, acredito, acredito, acredito. Que a Então, gente a que pergunta vem é: nossos exatamente pacientes chegam a nós, nossos pacientes chegam a nós porque nós atraímos eles ou não necessariamente?
Eu acredito que a gente atrai, sim, o paciente. Eu acho que vem exatamente para a gente aquilo que a gente dá conta e que a gente precisa junto trabalhar, entendeu? Eu vejo assim, né? Pelo menos... Eu vejo duas coisas. Eu vejo, por um lado, que quando a pessoa não resolveu o tema, Uhum. você atrai pacientes para se tocar, como falamos anteriormente, para se tocar e tentar resolver aquilo que não está resolvido em nós. Mas também acredito que se você fez terapia e chegam pacientes a você, você é como que aquilo que você resolveu em você tem uma expertise e cobra uma vida especial e você se torna como ao serviço dessa realidade. Vamos supor, você teve um problema de, sei lá, de abuso. Você foi Tá. abusada e você resolveu o abuso. Aí, como Uhum. psicóloga, o psicólogo, você se torna experto em esse tipo de Sim. trabalho, porque você passou pelo processo, se libertou, e aí você está em capacidade para ajudar a outras pessoas. Você concorda com essa outra possibilidade de atração de pacientes? Plenamente, concordo plenamente. Eu acredito nisso também. E, assim, até algumas pessoas a gente sabe que são especialistas em alguns temas, exatamente porque vivenciaram essa dor e muitas vezes foram até buscar psicologia, né, por conta desse conflito, e daí se apaixonaram e se tornaram terapeutas, e hoje são especialistas nisso, né, e fazem muito sucesso com isso, exatamente porque é uma dor sentida. Além de sentida, você vai buscar na teoria e junta a teoria com a prática, com a vivência, e provavelmente um terapeuta desse vai ser muito mais bem sucedido, né? Porque ele tem todas as possibilidades, né, de chegar mais vamos dizer assim, mais rápido com o paciente, porque ele já conhece, né? Apesar de que cada pessoa tem uma história diferente, não é porque como abuso que cada um vai sentir da mesma forma. Cada um vai ter sua limitação, né? E vai encarar a realidade, o trauma de uma forma. Mas mesmo assim, uma pessoa que já venciou, que estudou a fundo o assunto, ele vai ter muito mais recurso do que uma pessoa que não passou por esse processo. Pelo menos eu vejo assim. Com certeza, eu também acredito nisso, até porque eu falo dentro do MIPT o método que criei, que se chama Método Integrativo de Impacto para a Transformação, e eu acredito em que nossa história é nosso roteiro sobre o qual, o nosso pedestal sobre o qual enxergamos a vida. Então, aquilo que é tua história, quando você resolve como terapeuta, como psicólogo, você está em um olhar diferenciado porque você passou pelo percurso. Tem maior empatia, tem maior conhecimento, tem maiores ferramentas e tem a possibilidade de. Porque assim, eu acho que a pessoa que chega com um problema sempre chega como vítima de uma situação, né? E quando você já resolve, você ajuda mais ajuda a pessoa a transitar da vítima à libertação, à responsabilidade, à consciência de aquilo que aconteceu, aconteceu. E pronto. Então, Uhum. como que a pessoa se torna mais forte diante disso para ajudar a outras pessoas, né? O paciente, quando ele vem para a gente, ele vem na sombra, né? E Uhum. ele está procurando a luz. E esse farol precisa ser a gente, né? Porque a gente precisa mostrar para ele que ele tem os recursos, vai mostrar para ele que ele pode, que ele vai conseguir, mas vai depender dessa entrega, do comprometimento, do engajamento. E aí, se ele começa, ele entra no processo, se ele realmente quer mudar, ele vai mudar. Claro, E, respeitando o limite de cada um, porque cada um tem seu tempo, né? Às vezes você vai com uma terapia, você acha que vai resolver em um determinado tempo, mas assim, cada um tem seu tempo. Existem os métodos, né, que se resolvem os conflitos mais rápido, mas tem outra terapia que às vezes demora um pouco mais. E tudo bem, contanto que respeite o tempo de cada paciente, né? uhum. Eu acho que o tempo vai depender do processo Sim, através do qual o paciente atravessa. Tipo, sim. eu, por exemplo, no MIPT, eu trabalho quatro pilares. Trabalho o Uhum, pilar da consciência,
da aceitação, da decisão e da ação. Se a pessoa não tem consciência, o primeiro trabalho terapêutico que tem que ser feito nas sessões, como objetivo, é quanta consciência estamos contando com a pessoa. Às vezes a pessoa é consciente, ciente que ela não consegue lidar com uma situação X. Beleza. Aí chega a aceitação. Efetivamente, eu tenho consciência, mas eu quero ser diferente. Mas você é assim. O problema não é você ter consciência, o problema é o que quer fazer com essa consciência. Resolver ou ficar aí estagnada. Então, eu vou fazer com isso, né? Ter consciência é uma coisa, mas um movimento eu preciso ser feito. Precisa ser feito. E depois disso, porque a consciência vem também não só com um conhecimento racional, sino com um conhecimento da raiz do problema. Porque quando você sabe a raiz do problema, você tem as ferramentas para trabalhar sobre ele, né? E que ajuda a aceitação, para depois tomar uma decisão. O que quero eu? Fazer isso ou não? Quero continuar do mesmo jeito? Já venho vivendo desse jeito, esse jeito não dá resultado. Beleza, o que quero fazer? Mas nem sempre os psicólogos, nossos colegas, têm essa visão. Às vezes, o posicionamento, não, a pessoa tem que falar o que quer, tem que desabar, enfim, como a necessidade de nós só escutar. E eu acho que a pessoa é passiva-ativa, passiva-ativa. Acolhe, mas também ajuda a resolver. E em essa dinâmica, se você não tem um objetivo esclarecido, pode se perder. Não tem um objetivo esclarecido no sentido que você está misturando sua própria história com a história do outro, né? Então, aí perde objetividade, perde claridade, perde tudo. E os processos se tornam mais longos porque você não sabe dar pé com bola, né? Enfim, não sei o que outro seria para você um motivo de estagnação que os psicólogos podem ter no momento de trabalhar porque a ideia é que quanto mais você atende e mais rápido você libera um paciente, ele pode recomendar ao outro, né? Então, a rotatividade é maior, mas se a pessoa está estagnada e o paciente está estagnado, com certeza a faturação vai cair. Você que acha disso? É, Muita coisa, né? muita. Uma coisa eu entendo assim, né? Essa questão da aceitação. Tudo começa por aí, né? A partir do momento que você aceita, né, a sua condição, e aí você pode dar passo. Primeira coisa, você precisa aceitar o que você tem, saber a sua condição, saber seu funcionamento, saber sua dinâmica, e daí, junto com o terapeuta, vocês, no seu caso, você tem um método, né, pronto, e é pré-estabelecido, e daí, de acordo com a demanda do paciente, você vai traçar um planejamento para tantas sessões, que geralmente, no final, ele resolve aquele conflito, né? Mas, qualquer ser humano... De fato, se você fez terapia comigo, também foram contadas as sessões, não foi? Claro, eu fui trabalhar uma situação determinada na época e chegou, né, um denominador comum, um resultado. Ótimo, né? Mas aí o ser humano, ele é dinâmico, né? Ele fecha um salto e abre outro. Aí aparece outra questão, que até outro dia eu conversei com você, Ana, eu estou precisando novamente. A gente vai se encontrar assim. A gente precisa, assim, sempre estar olhando para a nossa história, né? E trabalhando algumas questões, porque o ser humano ele nunca está acabado, né? Ele sempre tem conflito a resolver. Agora, tem algumas situações pontuais que precisa, sim, de urgência e que a gente precisa ir lá e resolver. E que bom que tem, né, esses métodos, um método como o seu e outros mais que tem, que você chega e não fica lá anos, nem meses, numa terapia, cansada, não sei o que, sem resolver. E assim, hoje em dia a gente vive um momento muito... As pessoas querem pressa de tudo, né? Querem resolver.
conflitos. Ninguém quer ficar segurando lá o tempo todo debaixo do braço aquela dor. Quer se livrar. E aí, essa terapia, né, breve, esses métodos que chegam a um resultado mais rápido, hoje em dia é o que dá mais sucesso. E leva alguns terapeutas, né, a ter um número de clientes maior e ter mais resultado. Concordo plenamente. Com E certeza. assim, Às que vezes, alguns, sim, pode falar, pode falar. que alguns pacientes, né, gostam dessa terapia mais breve. Já tem outros que têm mais uma dependência maior, de ficar mais tempo, de levar o terapeuta para a vida, né? Tem gente que fazendo psicanálise que está anos aí com o mesmo Mas aí eu terapeuta. tenho uma hipótese. Aí eu tenho uma hipótese. Não, eu entendo o que você está colocando. Tem muitas realidades que precisam de um acompanhamento maior. Beleza. Sim, Mas porque é uma demanda do paciente, né? O paciente está precisando disso e realmente o interessante é como virar a chave para que se torne autônomo, para que não gere uhum, tanta dependência com o exatamente. psicólogo, né? Eu sou dessa, assim, no meu trabalho, eu gosto de dar, uma das coisas que eu trabalho com meus pacientes é autonomia, Uhum. né? Porque eu acho que o primeiro caminho, a gente não vem procurar um terapeuta para ficar o tempo todo consultando para poder resolver suas coisas. Eu acho que você tem que resolver seus conflitos e na hora que você, que a maioria do tempo você fica 50 minutos com o terapeuta, mas quando a gente faz um trabalho maior, às vezes uma intervenção maior, pode durar 1 hora, 1 hora e meia, até 2 horas, dependendo. Mas assim, a maior parte do tempo você está só. E aí, Uhum. eu preparar ele, né, trabalhar com ele essa autonomia, para ele aprender a resolver os conflitos quando ele está sozinho, porque ele não vai, para não depender, essa dependência não é legal. Isso não faz uma pessoa madura emocionalmente, né, nem tem maturidade, não mostra maturidade. E a gente, quando procura um terapeuta, a gente procura exatamente para isso, para resolver seus conflitos e ter maturidade emocional, né? E Com seguir seu certeza. caminho. Com certeza, mas é muito interessante o que você fala, porque, pelo menos para mim, a satisfação maior que eu tenho é que eu faço uma última pergunta ao finalizar o processo. Não sei se na época de você eu fazia, porque já faz Uhum, muitos anos, né? Mas uhum, eu faço uma pergunta e é tipo assim, ao final, quando eu vou dar de alta, a pessoa pergunta: "Você precisa de mim?" Seja uhum, honesto. E a pessoa fala, não, obrigado. Eu me sinto profissional mais realizada. Por quê? Porque uhum, para mim, pronto, essa pessoa que chegou fragilizada tomou sua força e agora pode lidar com sua própria vida. Já tem as pernas firmes, já tem uhum. as atitudes, já tem a visão de que É, pode fazer ou não, com autonomia, como você estava falando, não? A autonomia é muito importante. E para mim é isso. Para mim é é. isso. Poder escutar de meu paciente que não precisa de mim é, é uma conquista. É uma Sim, e conquista a enorme. finalidade, assim, É, total. É você entrar, assim, eu sei que eu fiz um bom trabalho, que coisa boa, né? Assim, a gente vê a felicidade, eu digo assim, que é a satisfação maior, é a gente ver o paciente feliz, realizado, andando sozinho, quando ele nos liga ou manda uma mensagenzinha agradecendo, olha, eu fiz isso, eu consegui isso. Então, eu digo assim, é uma gestação, é como que a gente diz, é, né? A gente, é, assim, e eles passam por a gente, eu pelo menos eu estou há 12 anos, né? Mas assim, é como se fossem filhos, né? Eu não digo assim, que a gente gesta, vão embora, mas ficam lá guardados. E vai é, no encontra num lugar, não sei o quê. E é muito interessante essa relação, porque é um vínculo de amor, né? Eu sempre digo assim, a relação é. terapêutica é um vínculo de amor muito forte. E é para a vida, né? Assim, mesmo que você Uhum. não venha mais, mas é lá, é alguém que você entregou sua história, né? Alguém que te ajudou a construir alguma coisa, vamos dizer assim, algum conflito, algo que estava o tempo todo lá, você na dor, e alguém que te mostrou uma luz, você não vai esquecer nunca. De fato é assim. Pois bem, Helenice, então, poderíamos concluir que muitas vezes, depois desta interação de fala, que muitas vezes muitos pontos que impedem a um terapeuta, a um psicólogo, ter altos faturamentos estão na limitação pessoal
emocional, na história da pessoa, temas não resolvidos, resistências a fazer terapia, a não tomar a riqueza do que o paciente está mostrando, nos alertando que precisamos trabalhar para não perder essa objetividade e colocar todo o nosso conhecimento e todas as ferramentas ao serviço do nosso paciente. Você acha Concordo. que um dos pontos que impedem a um terapeuta progredir é sua própria história sem resolver? Sim, é as suas próprias limitações. Concordo plenamente. Eu acredito que exatamente, né, o que você não avança é exatamente o que está mais resolvido com você. Então, é preciso, sim, buscar ajuda, pedir socorro, né, como eu falei no início, buscar alguém, né, que tem especialidade naquilo, né, fazer cursos, não só fazer cursos, como também fazer a terapia individual, né? Porque, assim, Uhum. curso na minha vida, né? É, Assim, eu me formei que desde que eu estudava, né, eu já fazia curso, eu já fiz formação em Gestalt, agora acabei de fazer dialética, né, a DBT, fiz, assim, inúmeros cursos, que eu não vou nem dizer o que eu já fiz, mas assim, mas não é só que fiz constelação familiar, né, que assim, que para mim tudo é recurso e eu uso tudo que eu aprendi nos cursos. Para mim tem muita tem assim, foi muito importante, né? Eu uso com meus pacientes, tenho muito resultado, mas não só é isso que eu acho que faz um terapeuta ter sucesso. Não só é fazer curso, não só é ter um currículo bonito, mas o mais importante, quer dizer, não o mais importante, mas existe sim um currículo bom, né? Mas também existe também a questão do autoconhecimento, do seu trabalho individual. Porque se não existir, os dois têm que estar juntos. Senão, provavelmente você vai ficar cheia de recursos, cheio de técnicas, mas sempre vai se deparar com pacientes que você não vai andar. Porque existem conflitos dentro de você que precisa ser resolvido. Resolvendo o seu conflito individual, provavelmente você vai avançar com o seu paciente. com certeza, com certeza. É uma confirmação de aquilo que foi Né? minha vida e é minha vida, né? Eu também tenho Exato. muitas formações, você sabe disso, mas o mais Uhum. importante é que eu fiz o processo em cada formação. E isso Uhum. é supremamente importante, porque você não só está trabalhando uma ferramenta, sino que você passou, a ferramenta atravessou sua vida. E isso faz que você tenha muito mais recursos, muito mais criatividade, muito mais coisas, né? Eu concordo totalmente. Pois tá, que bom que a gente pode dar uma visão diferente ou mais amplificada da necessidade de nos trabalhar, porque eu vejo, não sei se também você participa desse olhar, que quando as pessoas saímos da faculdade e achamos que já sabemos tudo, que não precisamos de ninguém mais, que somos como deuses conhecedores dos traumas das pessoas e que somos os bambambam de tudo, né? E esse escalão desce profundamente, esse degrau desce profundamente quando você topa com a realidade e dizer, e aí? Sim, eu sei escutar, eu fiz raporte, mas e aí? O que mais faço, né? Porque Sim, muita coisa está travada dentro de nós. E eu acho que é um convite, assim, com a maior humildade do mundo para todas as pessoas que possam ouvir esta gravação, não gravação, sino esta partilha, né? uhum. Nossa, para que realmente serva de estímulo, de inspiração, de fazer um trabalho mais individual, de terapia, para ir crescendo e aprofundando e sondando aquelas sombras que nos, às vezes, nos envolvem e nos cegam na objetividade diante de nossos pacientes. Pois tá. Quer falar alguma coisa? Fazer algum convite? Pode falar. Só quero falar que assim é super importante essa sua fala. Eu acredito que eu não sei, vou falar pela minha faculdade, mas eu acredito ainda hoje também eu escuto muito o pessoal que está se formando que a terapia sim é imprescindível fazer terapia, né?
e não só durante a faculdade, mas depois da faculdade, e assim, independente dos anos de formada, mas a gente precisa, sim, né, o autoconhecimento, se trabalhar o tempo inteiro, né? E sempre ter, como eu falei no início, ter humildade de dar passos para trás também. Muitas vezes a gente dá para trás e avança, né? Aham. Então, a ajuda, se trabalhar para poder trabalhar o nosso paciente. É um desafio nosso, né? Do Um dia a dia. desafio, né? E que a gente precisa, sim, do autoconhecimento. Eu acho que a nossa ferramenta maior é essa. E depois, sim, você vai buscar aquilo que você se identifica, né? Para ter mais instrumento para você trabalhar e chegar, né? Aonde, vamos dizer assim, um resultado maior com os seus pacientes, mais rápido, né? Mais preciso, que haja mais um nível de satisfação. Mais E eu quero... pontual, mais pontual com respeito ao tema de trabalho, porque às vezes você É contorna porque muito e... traçando caminhos, não adianta também abrir muito. Você tem que saber o que é que você trabalha, quer trabalhar, que clientela você quer, né? Qual o tipo de conflito que você vê que você tem identificação maior, né? Que você tem mais facilidade. Então, vai por aí, que eu acho que é por aí o caminho. Com certeza. Pois É. tá. Nós estamos encerrando já? Sim, ou quer falar alguma outra coisa? Eu acho que Então, não, só quero dizer que foi muito especial esse momento para mim, né? Eu assim, apesar de ter muito tempo de estrada, mas assim, a tecnologia para mim, né, é algo que ainda me deixa desconfortável, né? E você me propôs esse desafio e eu quero te agradecer por eu estar mostrando aqui minha cara, né? Que eu não gosto, apesar de tu achar que eu sou exibida, mas eu não sou nada disso, né? Essa coisa da internet, da rede social, essas coisas ainda me incomodam muito, mas eu estou colocando esse desafio. Então, só tenho que te agradecer por tudo, por você me propor esse desafio. Você é uma pessoa que eu sempre te admirei, já te conheço há alguns anos, admiro seu trabalho. Já encaminhei para você, para algumas pessoas, ainda essa semana me pediram informação, e eu falei de você, sei do seu trabalho, te admiro, então eu só tenho que agradecer, não, tá? E agradecer para mim vai ser eu. uma... Agradecer eu. A gente se encontra e eu gostaria que a gente afinasse mais os laços, falasse de outras coisas, para aportar, para dar. Assim, eu acho que também as redes sociais nos proporcionam os meios de ajudar a outras pessoas, né? E eu acho que esse caminho de serviço, de paixão por nossa profissão, eu acredito que podemos aportar ainda mais. Eu levo mais de 30 anos trabalhando na área e considero que isso é fundamental. Então, Concordo eu, com eu, você. eu gosto muito das pessoas que têm essa paixão, e uma delas é você, e por isso Aham. eu tive a intuição, sei lá, o prazer de convidar a você, porque eu sei que é uma pessoa maravilhosa, que também podemos traçar estes roteiros juntas e contribuir. Simplesmente isso, contribuir. Tá certo? Ah, Tá, muito feliz, linda. muito feliz. Espero poder contribuir. Tá. Vou fazer o Eu, melhor. eu cometi um erro de princípio, e é que eu não me Aham. apresentei. Eu sou Ana Maria Faia, criadora do método MIPIT, que é Método Integrativo de Impacto para a Transformação, e esta entrevista foi um episódio a mais do MIPIT, na contribuição para apoiar as pessoas que trabalham na nossa área de serviço para nossos pacientes, desde a saúde mental. Então, até a próxima e muito obrigada, linda. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau. Beijo. Um Beijo. beijo em todos, em Tchau. todas. Tchau, tchau. E feliz Dia das Mulheres. É mesmo. Feliz dia. Tá certo. Valeu. Beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.